bem intimista. Convido para os palestrantes ficarem aqui embaixo, eu vou descer também, que a gente pega os microfones. A gente tem 15 minutos, assim, estourando de perguntas, tá? Então fiquem à vontade, não quero perguntar, quero elogiar, enfim. Críticas, sugestões, tudo que vocês puderem agregar, né, valor ao nosso evento é muito bem-vindo. Quando terminar, então a gente vai tirar uma outra foto, porque nós temos pessoas que chegaram após aquela foto. Então a gente vai ter fotos com pessoas que estavam no começo, não estão mais e vice-versa. Então a gente também manteve o copo para vocês. E eu quero aproveitar aqui e agradecer a presença da Luana. Luana, muito obrigada por ter vindo. Olhem para a Luana. A Luana é presidente. Oi, gente. Vamos aplaudir a Luana. A Luana é presidente do Congresso Steel Frame, que aconteceu dia 19 e 20, que foi a 6ª edição. Se eu falar errado, você pode me corrigir, para ver se eu aprendi direitinho. Recebi o convite, agradeço muito. Estive lá na sexta-feira, não pude ficar nem os 2 dias. O evento que está trazendo aí toda essa integração de construção a seco, que é uma tendência para nós. Então, Luana, que bom que você esteve aqui. Eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai ter você aí nas próximas edições. Mas é muito importante que você veja e conheça esse time que a gente tem aqui, viu? Obrigada. O microfone das mesas está aberto. Quem quiser fazer pergunta, é só apertar, usar o microfone e fazer pergunta para o nosso time de palestrantes que nós temos aqui. Eu estou descendo também. Agora mudou o padrão, então não tinha mais pergunta. Vamos lá, gente. Bom dia. Eu estou estudando na área de engenharia, mas voltada para transporte terrestre, no caso infraestrutura. Eu pude perceber que vocês, em grande parte, trabalham com engenharia, é claro, arquitetura, porém na área de construção, pode dizer, mais comercial, residencial. Eu gostaria que vocês pudessem me dar alguma dica ou algum conselho de como, ou o que o mercado requer mais da engenharia, no caso de infraestrutura, tipo, no caso rodovias, ferrovias, essa área de transporte, caso vocês saibam um pouco disso, é claro. Pode. Vamos. Rafael, quer responder, Rafael? Pode abrir. Maravilhoso. Foi. O que eu posso falar é o seguinte, questões de investimento em infraestrutura no país é o mote da vez, está tendo muito. Questão de rodovias, ferrovias, se a gente pensar, tem uma deficiência hoje, Brasil acima, enorme. Então, acho que é uma questão de você se capacitar bem, porque é um mercado que está em franco crescimento, procurando profissionais. E acho que é basicamente isso. Assim, o que a gente tem na Método hoje, a gente tem apostado muito na frente de infraestrutura, inclusive. Tá? Hoje, carro-chefe tem sido bastante questões aeroportuárias. Conexão direta aqui, hein? E aí, vamos? Próximo? Rolo. Tá aberto o microfone, Luana, pode ir. Adoro essa coisa moderna. Eu vou perguntar para a Adriana. Eu não sou técnica, mas como eu trabalho no setor da bolsa industrializada há mais de 12 anos, né, a gente acaba entendendo algumas coisas. Mas não se preocupe que eu jamais vou resolver projetar nada, tá? Adriana, eu te pergunto, a utilização da IA, como é que ela fica em relação aos sistemas industrializados? Como é que fica em relação ao light steel frame, ao wood frame, ao EPS? Porque, assim, pressupõe que a utilização... Imagino eu, por favor, professora. Pressupõe que você tem uma biblioteca, você tem um conjunto de dados que possa respaldar a utilização dessas ferramentas. Então, como é que fica diante desses novos sistemas? Quer dizer, novos para nós, né? Depende de como você está pensando em usar e de que problema você quer resolver. Que problema você pensa em resolver? Por exemplo, a área de projeto. Você no Light Steel Frame trabalha, quer dizer, a base do projeto é modulado, né? Então, você já trabalha numa base de 40, 60 centímetros. Então,
para o arquiteto poder projetar, né? Então, a gente já tem alguma dessas ferramentas? Inclusive, a Luciana estava lá com a gente. Talvez alguma coisa que você esteja pensando em resolver, dê para resolver com um BIM, em alguma coisa num BIM, né? Não sei se eu não estou captando muito bem o que você está querendo, mas se você estiver pensando em alguma coisa que você queira otimizar algum material, produto que está ali dentro, dá para a gente usar alguma ferramenta de IA. Eu acho que se você quiser otimizar alguma outra coisa, a gente precisaria estudar o que é que você está pensando, assim, entender melhor o seu problema. É que eu não estou conseguindo captar exatamente, mas... E depois a gente até pode conversar. Eu entendi, quer dizer, se eu tenho um projeto resolvido, ele está no BIM, não importa que sistema ele esteja, seria mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui captar muito bem, mas assim, eu estou pensando mais no material, talvez, do que está ali dentro, mas talvez seja alguma otimização do projeto que você está pensando, dentro do BIM. Aí eu tenho, talvez seja uma coisa mais de BIM que você está pensando, e não exatamente do que eu construí, né? Talvez. Não consegui captar, talvez, sua pergunta. Na verdade, eu ia trazer se o Márcio não fosse palestrar, mas que bom que ele palestrou, eu ia trazer uma palestra para falar sobre algumas premissas para a gente poder falarmos antes de trazer projetos, problemas, soluções. A gente precisa fazer primeiro a parte diagnóstica, né? Eu, como engenheira civil, mas especialista em processos e qualidade, eu gosto muito dessa fala e os colegas podem até complementar, enfim, até corrigir se quiser. Mas primeiro a gente precisa sentar, Luana, e fazer a engenharia diagnóstica, mas não é diagnóstica de levantamento só de manifestações patológicas. É a gente detectar qual é a dor e qual é o tipo de solução que vai sanar a minha dor. Então eu tenho certeza que para essa questão a gente tem outras possibilidades que só de pensar aqui vem à mente. Mas será que é o que você realmente precisa? Então, lembra que eu te comentei, eu soprei no seu ouvido, eu falei, acho que está na hora da gente começar a unir forças. Justamente isso, usar todas essas tecnologias que a gente já tem aplicado para as nossas construções tradicionais e adaptar aquilo que a gente precisa para essa tendência que a gente precisa também de construção a seco e industrializado, para a gente conseguir puxar isso mais e integrar. Mas vale muito a pena depois, se você quiser, a gente marcar um café com a professora Adriana, já estou intimando aqui, e aí a gente faz um café para a gente poder entender e quem sabe no próximo evento a gente traz até cases para a gente poder mostrar na prática. A gente tem que entender quais são os problemas que precisam ser resolvidos, né? E aí sim a gente vê se precisa, que tipo de coisa a gente precisa usar. De repente não precisa usar IA, precisa usar alguma coisa bem mais simples. Depende. Obrigada. Rony, o síndico, na verdade, ele é um gestor de pessoas também. E lidar com o demônio é muito importante. E também com os funcionários. É só uma observação. Mas a relação síndico e a construtora também é uma relação umbilical, principalmente na implantação. Às vezes algum síndico novato fala, Wilson, eu gostaria tanto de pegar uma implantação. Eu digo, você não tem técnica porque você é síndico recente. A implantação demanda do próprio síndico um conhecimento técnico acurado, porque depois disso ele vai começar a ter o relacionamento próximo com esse bendito condemônio, porque ele será o guarda-chuva de eventuais problemas que apareçam. É só essa observação que eu trago, eu não sei se você concorda com isso. Só concordo, né? Na verdade, seja na construção civil, seja em todas as áreas que a gente atua, dentro de um condomínio, sempre tem a pessoa como centro. Não tem como a gente ter vida sem pessoas.
Então, eu concordo com você e essa busca incessante de como melhorarmos os nossos ambientes, seja um condomínio, seja uma empresa, seja a nossa vizinhança, né? Complementando isso, eu diria a você que o condomínio seria um paraíso desde que não tivesse condomínio. Pois é aquela coisa, difícil lidar com pessoas, né? Mas é isso. Ó, do ponto de vista da construtora e incorporadora, a gente tenta sempre ter a relação mais próxima possível. Tá? Na implantação, a gente tem toda uma metodologia de entregar os ambientes, de treinar em todos os equipamentos que tem ali, obviamente também de se documentar de que fez isso, para lá na frente, eventualmente, ter a documentação para apresentar, se for necessário. A gente passou já há algum tempo a custear e fornecer para os condomínios um sistema de gestão. A gente paga, o condomínio usa, que fica lembrando. Antes a gente fazia isso através de carta e agora a gente faz de uma forma mais dinâmica, que é todo um sistema que lembra o condomínio, os representantes do condomínio, síndico, gerente predial e tal, de tudo que tem que ser feito, de cada periodicidade, dispara SMS, dispara WhatsApp, e-mail, tem ali esse sistema tem uma forma de você fazer upload de documentos ali dentro e mostrando toda essa gestão do que é feito. Agora, tem uma questão cultural do brasileiro de que ele não deixa de trocar o óleo do carro que custa 50 mil. Não perde a troca do óleo. Mas o apartamento que custa 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, não pinta a fachada, não faz manutenção na bomba, uma série de coisas. E aí, dia 31 de dezembro, toca lá o telefone do coitado do engenheiro que já está na metade já tem trânsito para trás e trânsito para frente. Entendeu? Ele se perde de qualquer jeito. Se continuar descendo o litoral ou tentar voltar, é o mesmo trânsito. E tem um condomínio lá que está sem água, e aí você vai ver, é uma bomba que deu problema e aí não tem empresa de manutenção, é um filtro entupido. Então assim, a gente brinquei, mas tem condomínios que fazem, mas na maioria das vezes os problemas estão associados à falta de manutenção. E aí a gente tenta mostrar isso com todas as ferramentas possíveis. Alguns casos isso é reconhecido, outros casos não é, e eventualmente até tem que judicializar. Posso aproveitar seu gancho para contar uma história rápida aqui? Eu gosto dessa história. Vamos lá. A gente tem um sistema que a gente usa muito para residencial, não usa, mas para prédios comerciais tem lajes muito grandes, né? Em cima a gente usa um sistema de ralo chamado ralo Advance, que é um ralo que ele não funciona como um ralo comum, ele acumula água, ele faz uma lâmina de água, e aí quando a lâmina sobe, que ele começa a descer para não causar vórtice na tubulação, enfim, muito sistema de coisa. E eu tive recentemente um cliente que pediu encarecidamente, ele tem muitas vantagens em cima do ralo comum, né? E aí o cliente pediu encarecidamente para a gente tirar do projeto o ralo. E não dava para tirar porque o ralo comum ele tem que ter uma altura de tubulação para baixo muito grande, e lá a gente não tinha espaço, tinha que usar esse sistema em a gente não conseguiu tirar. E ele pediu desesperadamente, não, a gente precisa tirar esse ralo, não funciona. Eu falei, cara, mas o sistema é bom pra caramba, o sistema que tem 2, 3 fabricantes, funciona. Por que esse aqui tira? Não, porque no projeto nosso a gente teve esse problema, porque entupiu, porque passou, inclusive tinha sido a gente que tinha feito antes, né? Aí também era nossa, óbvio. Não, porque entupiu, porque passou, porque não funciona. Vamos lá ver o que não funciona. Não funciona porque estava cheio de folha. Simples assim. Ninguém limpou, o negócio entupiu. Óbvio, entupiu, está sujo, então. Então assim, a causa não é procurada, né? É mais fácil você pôr culpa no sistema, na construtora, na tubulação, na chuva São Pedro. Tudo é culpa da manutenção, não é. Só para ilustrar o que é que me fez pensar essa colocação. Diferente de uma empresa que normalmente todas as pessoas têm um objetivo em comum, em um condomínio, cada um olha para o seu próprio umbigo, né?
Então, diria que lidar com pessoas dentro de um condomínio é muito mais difícil. Por isso eu prefiro continuar sendo gerente de projetos. Não quero ser síndica. Muito bom. Mas olha, eu posso só pedir uma coisa para a Adriana? Claro. Você Eu está respondo. tão inteirada em inteligência artificial, se você encontrar alguém que queira comprar um mini-yoga, eu tenho um para lembrar dos meus tempos quando eu comecei, para não entregar a minha idade. Pessoal, alguém mais quer fazer? Vai pra gente. Tá aberto. A gente queria primeiro parabenizar e agradecer vocês pelas palestras. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito mais técnica, mas a palestra da Sheila me deixou muito emocionada. Inclusive, se você quiser adotar alguém profissionalmente, estou disponível, tá? Eu tenho duas perguntas. Eu achei muito interessante que o Marco comentou das jardineiras. Acho que todo mundo tem visto que está muito em alta fazer jardineira nas fachadas e tal. Inclusive, eu desenvolvi parte de incorporação em produto de um dos empreendimentos que a Rucantec está construindo em Terrai, na Vila Madalena. E na época a gente fez um protótipo, fez um mock-up lá e tal. Então, além da parte de retroalimentação que o Marco comentou, fazer mock-up, queria saber se vocês têm visto alguma outra tecnologia, outra solução para mitigar qualquer tipo de problema lá na frente, pensando nas jardineiras. Eu tenho uma pergunta para a Adriana, sempre, né? Queria saber o que você enxerga que pode ser a contribuição da IA para a construção civil, incorporação nos próximos anos, mas pensando em Brasil e na dificuldade que a gente tem de novas tecnologias, novas ideias no nosso mercado. Eu acho que a dificuldade está na cabeça das pessoas. Porque a gente tem uma indústria extremamente complexa e cheia de dados. E que tem um monte de coisa que a gente pode usar IA para melhorar desempenho e diminuir custo. Então, você viu que vários colegas já estão usando em várias frentes. Não tem uma dificuldade absurda para usar. Tem algumas ferramentas que não são difíceis de usar. É só a gente olhar os dados que o primeiro problema que a gente tem. Olhar se esse problema faz sentido usar IA. Olhar os dados que a gente tem. E aí, ver o que dá para fazer. Então, não é uma coisa do outro planeta. Usar IA é bem interessante para resolver problemas complexos. E a construção civil está cheia deles. Por que não usar? Tem várias outras indústrias usando várias coisas. E esses exemplos que eu dei aqui são de muitas coisas que já estão sendo feitas, algumas coisas que estão sendo feitas no Brasil, inclusive. Então, não tem uma coisa assim, porque o que a gente faz para poder usar? Eu acho que é mais uma limitação assim, das pessoas quererem enxergarem isso, né? Eu estava até comentando com os colegas. Muita gente tem dificuldade de enxergar a importância dos dados, porque não teve uma formação para isso. Para mim, mesmo eu sendo arquiteta, não tendo sido formada para isso, depois eu me entrei numa área que tinha tudo a ver com dado, que é simulação computacional. Então, para mim, foi muito fácil enxergar a importância dos dados. Para mim é natural, mas isso não é natural para qualquer pessoa. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a entender que a gente está na era dos dados. Os dados são muito importantes. Tanto que, se vocês repararem, há alguns anos atrás, no próprio Facebook, se vocês derem uma pesquisada na internet, o Facebook deixava tudo aberto, as coisas, a disponibilidade de dados, e aí ele fechou. Várias plataformas deixavam os dados abertos. De repente, todo mundo começou, putz, isso aqui é importante para mim, isso aqui me dá dinheiro. Hoje, dados são mais importantes do que... O pessoal até usa, dado é igual petróleo, dado... É verdade. Dado tem um valor importantíssimo. Então, não só os dados de informações de pessoas. Olha as informações do Google das pessoas, que eles têm das pessoas, né?
Então, dados são importantíssimos. Então, se as pessoas conseguirem perceber a importância disso e começarem a olhar para os dados que elas têm de outra forma e também para os problemas, né? Olha, eu tenho um determinado problema na minha empresa. Tá, eu tenho esses dados aqui, como é que eu faço? O que eu posso fazer, né, para resolver o problema, para captar os dados? Por exemplo, tem lá, você poderia ter algum problema X, agora não está me surgindo. Jardineiro. Eu estava aqui discutindo se a IA não resolve o jardineiro. Está com o problema da jardineira. Tá, você pode tentar verificar, captar dados de fazer uma pesquisa para descobrir por que está dando esse problema. Começar a verificar em todas as obras de onde está vindo o problema. O problema é projeto? O problema é obra? Vamos tentar identificar de onde veio o problema. Será que o problema está no projeto? Vamos fazer uma pesquisa específica para ver onde o problema está, se o problema é um projeto. Não, o problema não é o projeto. A gente fez uma pesquisa, o projeto está impecável. Ah, então o problema é a obra. Então vamos ver onde está. Será que é a obra? Vamos acompanhar essa obra melhor. Quais obras deu problema? Vamos mapear quais obras deram problema? Que local essas obras estavam? Peraí, e os grupos que executaram essa mão de obra? Quais grupos executaram essa mão de obra? Você vai começar a mapear. Pô, é o grupo do fulano de tal. Mas qual o problema com esse grupo? Aí você vai ver que de repente tem um grupo que você sempre usa ali para fazer a obra, que aquele grupo tem uma deficiência X na formação e o cara faz sempre um negócio errado. Então, são dados. E aí você corrige o problema. Primeiro você descobre qual é o problema e depois corrige. Não precisou usar IA, você só usou dado. No caso da jardineira, a gente fez a pesquisa e descobriu que o problema está no cara que inventou a jardineira. Se não existisse, a gente não tinha problema. Foi o projeto, né? Foi o arquiteto. Olha, só vou te falar uma coisa. Vou te falar só uma coisa sobre a jardineira, é o seguinte. A gente estava conversando, inclusive, você estava apresentando e estava falando. A jardineira é o novo Breeze, né? O problema que a gente já traz com o Breeze, agora a gente tem com o jardineiro. Eu tenho uma obra que a gente fez 4 mockups de jardineira, 4 de fornecedores diferentes e nem deu certo. Realmente acho que é uma coisa que a pessoa inventou sem pensar em como fazer. Então a dificuldade que a turma está tendo é como executar uma coisa que alguém inventou porque achou que era bonito, mas não sabe fazer. Tem solução? Tem solução. A gente vai chegar lá, o dinheiro vai nascer. Aí a hora que a gente chegar na solução, o abençoado que inventou desiste e inventa outra coisa diferente de pensar. Mas tudo bem, faz parte. Agora eu imagino que vocês estão com um problemão. Isso, só que eu acho. Eu imagino que o presente que eles ganharam com a jardineira, olha, ele tá com aqui. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte: tem a questão dos projetos complexos, realmente é um negócio que arrepiar, aqueles projetos ali, vocês já fizeram. Tá rolando. E a gente está crescendo. Tá gravando, nesse momento. Nossa frente já de saber como é que é o negócio. Eu já tive problema nenhum. Assistência técnica e projeto, tá, gente? Agora, o que acontece? Só voltando um pouquinho, gostaria até de ouvir a tua opinião. Tem situações, vou dar o exemplo do drywall. O drywall, a gente ouvia falar assim, drywall não pegou, drywall é um sistema ruim e tal. Mas também acontece, você traz um sistema de fora, e aí você tira ali uma bandinha lá de vedação do piso, tira o isolamento de dentro, não sei o quê. Quer dizer, não é mais o sistema que veio lá de fora, que funciona há 50 anos, sem problema nenhum. É um negócio tropicalizado que aí, de repente, a gente vê que não está funcionando muito. Então, a jardineira, a bendita jardineira, existem sistemas de impermeabilização que são mais eficazes, só que são muito mais caros. Então, quando você põe na ponta do lápis, só ali fechando com o orçamento de obra, talvez não viabilize. Mas aí quando você pensa que um caso que vai me custar 20 mil reais para resolver, porque eu vou precisar de 10, 15 mil só de balancing, só de equipamento, etc. e tal, de montar um vídeo,
Ou prever uma Quando você faz essa ancoragem no prédio que não precisaria ter, se você não Exatamente. tivesse a jardineira, uma ancoragem para o cara pendurar na cadeirinha para limpar. É uma conta que ninguém faz. O cara inventa a jardineira, mas ele não pensa que vou ter que limpar, então já vou ter que deixar um ponto de ancoragem lá em cima. Se ele não tivesse a jardineira, ele não precisaria disso. Eu tinha uma foto que eu não quis usar porque é de um outro empreendimento, de um outro incorporador, que eu estava passando na frente, vi, bati a foto, mas com esse esquema de jardineira, a obra estava na revisão final para entrega, não tinha nem sido entregue, e as jardineiras embaixo da planta já estava marrom. Então, você imagina, a gente está num momento de falar de sustentabilidade e tal, quantas vezes a mais, hoje a gente fala que o cara, por norma, tem que lavar a fachada a cada 3 anos. Quantas vezes o cara vai ter que lavar a fachada para ficar aceitável, ou se ele vai aceitar conviver com aquele marrom, aquele limo e tal. Então, falando da impermeabilização, existem soluções, mas são caras. Precisa botar na ponta do lápis, não até o final da obra, não no orçamento de obra, precisa considerar o pós-obra, o risco do pós-obra. Tá? As soluções tradicionais, talvez se muito bem executada, o que é difícil, porque ali o acesso é ruim, é difícil para conferir, é difícil para fazer o teste, um monte de dificuldade. As soluções tradicionais muito provavelmente não funcionam. Você citou 4 testes. 4 mockups que a gente fez. Você quer ver uma outra coisa, aproveitando? A gente agora... Ele acelerou. Vocês são construtores e nós também somos construtores majoritariamente. Isso. Enquanto tiver vindo do cliente jardineira, a gente vai ter que fazer a jardineira. Não, eu vou dar uma outra que eu acho que você já deve ter passado por isso também. Os meus queridíssimos colegas arquitetos de projeto, eu sou arquiteto de construtor, mas os arquitetos de projeto, eles agora a grande moda é fazer porta sem guarnição, porta sem alisar, né? É a moda. O pessoal não quer mais que faz guarnição na porta. Não, porque é bonito sem a guarnição. Show, concordo, também acho. Só que assim, a porta foi desenvolvida há séculos com a guarnição por um motivo. Por que a guarnição está lá? Ela está lá para esconder que uma porta de madeira com uma parede de alvenaria, uma vai trabalhar de um jeito, outra vai trabalhar de outro jeito, e um dia, que não demora muito, pelo contrário, você entrega a obra, já tem, ela trinca. São sistemas diferentes. Existe um negócio chamado patologia. A porta, você bate a porta trinca. O acabamento entre a porta e o batente, ele trinca. Se você criar a guarnição para esconder a trinca, então a trinca fica lá atrás da guarnição, ninguém vê. Você mora num apartamento 40 anos, você não vai ver trinca nenhuma, porque tem guarnição. Agora não tem que ter mais guarnição, vamos tirar a guarnição. Quem resolve? É a gente. A gente resolve, a gente no projeto, a gente resolve a porta sem guarnição. A gente vai lá e fica desenvolvendo um sistema de porta sem guarnição, que é praticamente impossível que não trinque. Uma hora que ela trincar, ele resolve. Então, assim, é uma cadeia. Porque um abençoado lá atrás achou que a guarnição é feia. E um monte de gente concordou com ele. Oh, que legal, a guarnição é feia. Então, assim, existe a necessidade de fazer mock-up, existe a necessidade de trazer o fornecedor junto, porque o cara tem que abraçar a causa e falar consigo, não consigo fazer. Existe a necessidade de você trazer um consultor para o consultor falar, olha, prende com espuma, prende com parafuso, ou faz uma impermeabilização diferente, usa manta. Existe. E a gente vai tentando. Então tem o fator IA e tem o fator IN, que é a inteligência natural, né? Artificial e natural. Infelizmente é assim que a gente vai conduzindo as coisas. Na mão de alguém vai estourar. Tá? Geralmente é na mão dele, que é o que está lá no finalzinho da cadeia. Ou na mão dele, que vai escutar o demônio reclamando. É isso. Respondido? Respondido. Gente, está muito bom, né? Vamos fazer a última e aí a gente encerra. É um momento que agrega muito valor, né? A gente estava até trocando figurinhas aqui rápido, da gente tentar trazer menos palestras. E aí, todo o feedback de vocês é importante. Amanhã, provavelmente, o pessoal vai mandar ali por e-mail. Sai tudo meu e-mail, tá, gente? Vai ter um monte de gente trabalhando aqui, sai tudo meu. O pessoal fala, mas tudo... Não, tem gente que operacionalizando tudo ali. Tragam para nós o feedback de vocês, para a gente ir modelando o melhor formato de evento que fica bom para todo mundo, para vocês construírem esse evento junto com a gente, tá? Vocês perceberam que eles protagonizaram hoje e muito bem. Gente, eu tô assim... Estou muito feliz porque foi um nível de palestras assim, de altíssimo nível técnico, de conhecimento, profissionais
muito competentes, que têm muito conhecimento, muita propriedade naquilo que falam, que fazem todos os dias ali na rotina. Agradeço a presença do senhor Mário. Senhor Mário, obrigada pela presença do senhor. Gente, se eu esqueci, me perdoe, tá? O Mário, posso falar, né? É pai do Mário, e o senhor Mário é engenheiro. Síndico há 16 anos. Viu? É muito... consequência de 16 anos. Viu que delícia? Ter o pai assistindo a palestra do filho, arquiteto, engenheiro. Ele esteve já no outro evento, é verdade. Senhor Mário, obrigada. Eu vou começar a preparar cartãozinho assim de quem acompanha a gente ali com fidelidade. Última pergunta, nós encerramos, aí a gente faz aquela foto, todo mundo está liberado. Quem quiser gravar, fica aqui com a gente. Eu agradeço novamente esse time. Gente, vocês são demais. Rolam umas coisas assim, né, de projetos, assistência técnica, mas quando nós pensamos no conteúdo para a palestra, a gente realmente pensa em trazer esses insights. Trazer, não de maneira agressiva, que vocês perceberam que todo mundo aqui é colega, mas trazer essas provocações para que vocês saiam daqui refletindo e isso realmente traga mudança. Também descobri que o Marco conhecia também a Adriana desde 2007. Gente, isso é café da conexão, né? E quem quer fazer a última colocação, a última pergunta? Não é uma pergunta. Você na tela? Olha, É que ela, viu? Essa revelação. Então, eu vou fazer uma outra confissão. Eu trabalhei com a mãe do Rafa. Aí ele olhou pra mim hoje e falou assim, você é da velha guarda. Eu falei, putz. Olha, você Não é uma pergunta. Esta é a sua vida. Não é uma pergunta, mas um agradecimento, né? Eu não sou da área, eu sou da área da educação. E hoje eu acho assim, quando a Aline me convidou para o projeto, eu falei, não, mas é construção civil, nada a ver, minha área, engenharia. E depois eu fiz vários links relacionados à minha área com a construção civil. Porque da mesma forma que a construção constrói para uma sociedade, a gente constrói pessoas para essa sociedade, que vai habitar esses lugares. Então eu comecei a fazer várias conexões e achei que tudo tinha a ver. E eu amo aprender, eu amo gente. Eu trabalho com gente por opção, porque eu gosto de estar com gente. Eu gosto de desafios, eu gosto de trocar, eu gosto de gente difícil, gosto de gente fácil. E gente enche o saco sim. Mas é muito bom estar com a gente para nós nos reconhecermos nos iguais, para nós aprendermos com os diferentes. E hoje eu aprendi muito, né? Eu achei que foi assim, eu já participei de muitos congressos e coisa que não tem nada a ver com a minha área também, porque eu gosto de observar as pessoas. E aqui hoje eu vi assim uma manhã completa, numa parte técnica dentro de uma área muito séria, né? Porque também está lidando com vidas, a gente vê cada acidente que acontecem justamente porque não teve o que tem que acontecer na educação, né? O que eu sempre falava, a prova, o resultado final e os critérios para essa avaliação não ocorreram. E esse aluno foi prejudicado para a vida toda, né? Impedido, inclusive, às vezes, de ser quem ele gostaria. E a mesma coisa eu vejo na construção civil. Então eu vi aqui planejamento, quando o Marcos fala, por que não? Vamos planejar? Sim, mas a gente tem que falar com quem está lá no final, sim, porque ele vai nos dar os dados. Quando ele fala que eu também sou conselheira de um condomínio, né? E aí eu já identifiquei várias coisas, tirei foto, que são questões que precisam ser resolvidas lá. E aí é isso, é o planejar, mas diagnosticar. Eu vi aqui uma aula completa, um planejamento de um semestre, de um ano, de um bimestre. Por que não, né? Todos os procedimentos metodológicos ocorrendo. Eu vi tudo isso, é o diagnosticar, é o que ele traz com ele, né? É o que a gente vai fazer para problematizar, para gerar desafios dentro daquilo. Como que a gente vai resolver, como que a gente vai fazer com que as pessoas entrem em equilíbrio e desequilíbrio, que o Vygotsky já falava, é da minha área, mas alguém da construção civil vai trazer isso estruturalmente, que eu ouvi, não sei quem é o autor, mas eu identifiquei na fala do Márcio, né? Vai vender isso e vai trazer um outro olhar comercial, né? Que a roupagem é o estilo que o Mário trouxe muito bem. A doutora, a mestre doutora, a professora, como sempre, né? Estava numa área, mas aí ela vê inteligência artificial. Gente, eu fui fazer o óculos a semana passada.
E eu fiquei encantada com a inteligência artificial para o meu óculos multifocal. Né? Quando eu fui para o aparelho, eu dirigindo, eu andando na cidade, eu subindo escadas. A gente está vendo a inteligência artificial na medicina, reabilitando pessoas e salvando vidas. Né? A área da construção civil, aquele olhar mais fechado, mais sério por ser concreto, mas tem pessoas aí. E essa mentalidade dessas pessoas precisam mudar, começando com quem está sendo formado. Né? Pegar tudo que tem lá atrás, que é o que eu falo, não é o que tem agora na educação, serve e joga tudo fora. Não! Quem lutou lá atrás, né, seu Edmilson? Né, professora? Para fazer algumas teorias que a gente vê que hoje elas podem ser melhoradas, são importantes também. E essa conexão tem que existir, porque a gente está lidando com o quê? Que a minha Xará maravilhosa arrasou, com pessoas. Né? Então as maiores obras são as pessoas. E quando a gente tiver esse olhar, a gente vai reconhecer o que eu reconheci hoje, o brilho no olhar com que vocês trouxeram. Cada um aqui trouxe o seu melhor no que faz. E os olhinhos brilhavam quando cada um falava. Na timidez de um, na expansividade de outro, ficou muito nítido o comprometimento, a seriedade. Então, gratidão, Aline. Gratidão por estar aqui, por ser presenteada nesse gift work, que eu amei, né? De conexões, de links. Minha mente, gente, vocês não têm noção. Quantas sinapses aqui aconteceram, minhas redes neurais da inteligência artificial que o Marcos trouxe, eu sou humana. E isso ocorreu. Então, assim, vamos trazer mais pessoas, gente, para esse momento. Sabe, eu tô aqui que eu queria sair daqui gritando. Ir atrás do primo que trabalha com marketing, o outro que é engenheiro, o outro que é arquiteto. E falar, gente, olha aqui. O outro que não é nada disso, mas que está no espaço. Porque é muito importante. E informação, não só informação, porque aqui hoje eu não tive informação, eu tive formação, e como formadora que sou, eu tive formação, e formação gera transformação. Obrigada por vocês terem me proporcionado esse momento, e luzes para todos. Bom, depois desse encerramento maravilhoso, não me falta, né, não tenho o que falar, ela já disse tudo. Aqui estão os nossos contatos. Gente, eu estou saindo daqui muito feliz. Quem quiser conversar com a gente de maneira particular, com a M Consulting Engenharia, tá o meu e-mail, tá o e-mail do Márcio. Nós mantemos esse contato realmente feito por nós, humanizado. O Márcio não está aqui, gente, porque ele está atendendo os nossos clientes. E isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento de uma empresa. E nosso escritório, nossos contatos, vou deixar nessa tela. Muito obrigada, conto com vocês no próximo evento. Mulheres, homens, estejam conosco no dia 16/11, no projeto A Metamorfose das Mulheres que Constroem. Vai ser nesse padrão, tá? É mais ou menos esse perfil de evento, e nós vamos falar sobre inclusão social. Estão preparados para lidar com isso nas organizações, né, Sheila? E obrigada mais uma vez, pessoal. Fiquem com Deus. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M Consulting Engenharia. A M Consulting Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.